Ele dá o sinal de gravar. Essa tela aqui eu vou dar um print screen e colocar no grupo, tá? Então, com isso, o que a gente for falando, vocês não precisam copiar da tela, beleza? Se tiver alguém querendo entrar, vocês me avisem, por favor, tá? Bem, a gente vai fazer uma retrospectiva rápida sobre os assuntos que a gente já viu. Vamos ter uma abordagem diferente, vamos ver se a compreensão fica melhor agora, tá? Então, a gente falou sobre eletrização. Na realidade, a gente está começando um curso de eletromagnetismo, tá? Eletromagnetismo é tudo. Tudo para você fazer. Para você andar de carro, andar de avião, andar de trem, você precisa de eletricidade. Para seu cérebro funcionar, para seu coração bater, para você mexer um músculo, você precisa de eletricidade. Para você ter micro-ondas, celular, batedeira, você precisa de eletricidade. Então, a eletricidade revolucionou o mundo como um todo, comunicação aproximou todo mundo, e a eletricidade é uma coisa importantíssima. Tá? E a gente está estudando primeiro a parte estática da eletricidade. A eletricidade a gente vai dividir em 3 fases aqui. O eletromagnetismo a gente vai dividir em 3 fases. A primeira fase é a eletricidade estática. Depois a gente vai passar para eletrodinâmica. Depois a gente vai passar para eletromagnetismo. Tá? Você não conseguiria ver se não fosse eletromagnetismo, porque a luz usa eletricidade e magnetismo. Tá? Então, essa é a introdução da gente sobre o curso sobre eletricidade. Beleza? No final, quem quiser conversar alguma coisa, eu queria dar alguns avisos, mas depois eu terminar a gravação. Aí você fica depois da live. Bem, então a gente vai começar a estudar eletrostática, ou seja, a eletricidade parada, eletro, que vem do amba. Amba em grego significa eletro, e estático de parada. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, que a estrutura elétrica do átomo é a estrutura dele. A gente vai desenhar um átomo bem simples. A estrutura dele ele tem um núcleo, que normalmente é positivo, e ele tem uma esfera que tem elétrons que são negativos. A massa do elétron é 1.800 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron, que fazem parte do núcleo. Então, a massa do átomo está praticamente concentrada toda dentro do núcleo. Você tem uma esfera, uma eletrosfera, onde ficam os elétrons, e esses elétrons eles estão ligados eletronicamente ao núcleo, mas esses elétrons eles podem sair, então o camarada fica carregado positivamente, ou eles podem entrar mais do que um elétron, aí ele fica, se eu botar 2 elétrons, houver um desequilíbrio eletrônico, já que a carga do elétron é igual à carga do próton. A carga do elétron é igual à carga do próton, e a gente vai chamar essa carga, vamos botar essa carga do elétron, eu não vou colocar o sinal, tá? Vou colocar apenas a carga do elétron, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e essa é a unidade de medida de carga elétrica. Então já vê que a quantidade de coulomb você precisa uma vida toda para você acumular um coulomb. Nuvens acumulam coulombs. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. E por isso você tem raios,
teve vários fenômenos. Outro fenômeno associado com a eletricidade até o arco-íris associado com a eletricidade. Então, você vai ter corpos neutros, por exemplo, você tem uma esfera que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então ela está neutra. Tá? Ela possui carga elétrica? Possui, mas ela possui a quantidade de cargas elétricas negativas e a quantidade de cargas elétricas positivas são exatamente iguais. Então, ela, como um todo, ela está neutra, já que a carga do próton e a carga do elétron, vamos botar assim, a carga do próton como sendo P+, tá? É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a carga do elétron a gente colocaria menos E, seria menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Você tem outras partículas menores do que os prótons, tá? Vocês têm os mesons e uma miríade de partículas subatômicas. E a física ficou meio desconfortável de dizer que essas partículas subatômicas eram chamadas de partículas elementares, que eram mais elementares do que o próton. Até que houve uma divisão em quarks. Então, essas subpartículas eram feitas com 6 tipos de quarks, mas o próton é feito com 2 tipos de quarks, que a gente chama quark up e quark down. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas o próton é feito disso. Já o elétron não. O elétron é uma partícula simples. Na realidade, às vezes é confundido com a onda ou com uma partícula. Ele fica naquela dúvida entre onda e partícula. Às vezes ele atua como onda, às vezes ele atua como partícula. Então ele tem algumas coisas que fogem ao nosso curso agora inicial. A gente vai ver isso em física moderna. Beleza? Então você tem um corpo aqui, ele não está carregado positivamente nem negativamente, uma vez que a quantidade de prótons e elétrons está a mesma coisa. Agora, se você tiver o mesmo corpo e você tiver ele com excesso de elétrons, ou seja, você está com ele equilibrado aqui dentro, bonitinho e tal, como a gente vai ver, os elétrons repelem os elétrons. Então, eles correm para a casca exterior, tá? Então, esse corpo aqui está carregado negativamente. Por quê? Porque a quantidade de prótons não é igual à quantidade de elétrons. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Não tem. Temos 40 pessoas. A carga de prótons, esse daqui, a carga de prótons é igual à carga de elétrons. Esse daqui já, a carga de prótons é diferente da carga de elétrons, então ele está eletrizado negativamente. Tá? É importante a gente falar que, à medida que você vai colocando elétron, vai aumentando o número da carga de elétron. Então, a quantidade de carga de elétron é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Tá? Então, a maneira de você calcular a carga, o quanto uma esfera está carregada, é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Vai ficar carregado negativamente, se for com excesso de elétrons, e vai carregar positivamente, se for com falta de elétrons. Então, se você tiver um corpo carregado positivamente, também as cargas positivas vão ficar localizadas mais no exterior, porque elas se repelem. Tá? Então, como agora está faltando elétrons, tá? Aqui você está carregado positivamente, então você está com falta de elétrons. Tá? Então, na verdade, aqui você poderia botar também, nessa formulinha aqui, você poderia botar mais ou menos. Mas eu não vou colocar mais ou menos a carga, porque você sabe que a carga, se tiver com excesso de elétrons, a carga da esfera será negativa. E se a carga estiver com falta de elétrons,
a carga vai ser positiva. Deixa eu dar uma olhada se não tem mais. Beleza? Então, gente, eu vou agora. A gente já falou sobre a introdução, a gente já falou essa parte do corpo eletrizado, era aqui embaixo. Deixa eu botar aqui embaixo, quando eu tirar a foto, vai sair aqui embaixo, tá, gente? Desculpa aí, eu botei no lugar errado. Vou botar aqui no lugar certo. E agora eu já vou tirar uma foto que a gente vai resolver nossa primeira questão, tá? E eu já vou colocar lá no grupo. À medida que. Aí você não precisa copiar, porque não está com a tela, não está com nada, está só com a parte mesmo que está da matéria que a gente está vendo, tá? Então vamos ver o exercício de aplicação aqui, tá? Ele diz o seguinte: uma esfera metálica inicialmente neutra. Então, é importante. Ele dizer que ela está inicialmente neutra, ele está dizendo para a gente que a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons inicialmente eram iguais. Tá? A esfera ser metálica significa que ela é fácil de conduzir, ou seja, os elétrons são fáceis de se percorrer. Ele é um condutor. Vai começar a batida agora. Ele é um condutor. Aí ele está dizendo o seguinte: foram retirados 1 vezes 10 a 13 elétrons. Foi retirada essa quantidade de elétrons. Tá? Ele pergunta: determine o sinal da carga dessa esfera, letra A, e letra B, o valor algébrico da carga dessa esfera. Conheces o valor da carga elementar. A carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a 19, a menos 19 coulomb. Então, vamos fazer aqui. Então, primeiro a gente vai fazer a letra A. Letra A, você tem a esfera carregada, aliás, a esfera inicialmente neutra. Isso é a esfera inicialmente neutra. Depois, a esfera inicialmente neutra, ainda tem prótons e elétrons aqui, mas você começa a tirar elétrons de dentro dela. Você começa a tirar elétrons de dentro dela e ele tira uma quantidade de 1,0 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Ou seja, ele tirou essa carga de 1,0 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, obviamente, vai ficar faltando elétrons, concorda? Se você tirou elétrons, e o elétron pode tirar, porque o elétron é muito móvel, ele não faz parte da matéria, tá? Principalmente em sólidos. Então, ele é fácil de se... ele se move facilmente. É quem a gente retira. Já o próton faz parte da matéria. Então, o que acontece? Você vai ficar agora um cara eletrizado como? Ele ainda tem cargas positivas e cargas negativas, mas ele vai ficar carregado positivamente. Ora, e qual vai ser a carga dele? Como é que a gente calcula a carga dele? Tá? A gente vai pegar a quantidade de elétrons e multiplicar pela carga de cada elétron que foi retirado. Então, a carga elétrica é positiva. O número de elétrons foi 1,0 vezes 10 a 13. E a carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui é um número, apenas um número, e aqui vai ser dado em coulomb, porque elétron é medido em coulomb. Tá? Então você tem 1,6, você vai repetir a base aqui, somar os expoentes. Você vai ficar 19 menos 13, tá? 6, né? Então vai dar 10 elevado a menos 6 coulombs. Ou
a resposta, você pode botar aqui letra B, a resposta como sendo 1,6 microcoulombs. Desculpa, gente. Microcoulombs. Aqui, 10 elevado a menos 6 é micro, tá? Então, microcoulomb. Beleza? Quando chegar com meia hora, eu vou perguntar se está todo mundo entendendo, como é que está andando a situação. Se tiver qualquer coisa que alguém não estiver entendendo, pare a aula. Tá? Nós estamos com 47 pessoas, 48 agora. Muito bem. Então vamos lá, vamos agora para o princípio da eletrostática. O princípio da eletrostática é um princípio básico que acontece na natureza, que cargas de mesma natureza, elas se repelem, ou seja, cargas de mesma natureza, mais repele mais, tá? A carga, ou carga vítrea, a gente vai ver mais para frente o que significa carga vítrea. Na verdade, quem deu o nome a esse positivo e negativo foi Benjamin Franklin. Quem falou de carga resinosa, que vinha do âmbar, ou vítrea, que vinha do bastão de vidro esfregado, foi Dufay, na França. Então, e se for a carga negativa com a carga negativa, elas se repelem também. Tá? Agora, se você tiver cargas de natureza diferentes, e só existem dois tipos de carga. Tá? Muito tempo foi procurada uma terceira carga, mas não se encontrou. E como ela se repele com uma determinada força. Tá? Gente, eu vou pedir para vocês, se puderem, eu gostaria que vocês pegassem uma folha, arrancassem uma folha de caderno, tá? A qualquer momento arrancam uma folha de caderno e peguem uma caneta Bic com tampa, que não esteja muito mastigada. Gostaria que vocês fizessem isso, tá? Se vocês puderem dar uma pegada aí, gostaria que vocês pegassem uma folha de caderno, arrancassem a folha de caderno e uma caneta Bic com tampa, beleza? Então, esse é o princípio de atração e repulsão, tá? A gente pode escrever aqui, princípio de atração e repulsão, né? Existe outro princípio, que é o princípio de conservação das cargas. Vou botar outra cor para não ficar com a mesma cor. Princípio de conservação das cargas. Deixa eu ver como é que foi a última foto que eu botei no grupo. Tá. Só para eu saber qual é a foto que eu devo botar agora. E deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Beleza. O princípio de conservação das cargas é o seguinte. Por exemplo, você tem dois corpos, tá? Você tem dois corpos, A e B. Aí vamos supor que você encoste eles, ou, sei lá, faça alguma coisa que as cargas passem de um para o outro. Então você tem o corpo A que está carregado, vamos dizer, positivamente com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então a quantidade de cargas de A é 8. Vamos botar de uma unidade, não. Vamos só colocar o valor. E o B está carregado negativamente com 4. Então, a carga de B, no caso, seria menos 4. Tá? A carga de B seria igual a menos 4. Não vamos botar valor nenhum, nem unidade nenhuma, não. Qual é o princípio de conservação das cargas? Se essas esferas forem idênticas, a soma das cargas antes de você encostar, ou seja, quando você soma 8 mais 4, 8 mais menos 4, vai dar
mais 4, né? 8 menos 4 dá 4, né? E você vai ter agora as cargas depois que você fez algum processo, você encostou, você fez alguma coisa. Se elas forem idênticas, elas vão somar e subtrair. Ou seja, como você tem excesso de cargas positivas, você vai ter a quantidade de cargas, se você somar a carga de A mais a carga de B, sempre tem que ser 4. Então, significa que A está com 2 cargas a mais de positiva e B está com 2 cargas a mais. Então, esse daqui é o princípio da conservação da carga, tá? A carga não surge do nada, nem desaparece do nada, tá certo? Então, deixa eu puxar aqui para cima. Deixa eu puxar aqui para cima, porque a outra foto foi aqui. Deixa eu colocar esse exercício. Deixa eu dar um print screen aqui. Vou botar lá no grupo. E vou ver se tem alguém querendo entrar. Não tem. Falta 10 minutos, eu vou perguntar a vocês, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Bem, a outra coisa que a gente vai ver é a distribuição de cargas elétricas. Como a gente falou, as cargas elétricas nos condutores, aqui tem condutores, elas vão para a periferia, tá? Porque elas se repelem. Então, se elas forem elétrons, se você tiver com excesso de elétrons, ela vai ficar na casca esférica, os elétrons, tá? Se você tiver com excesso de prótons, os prótons vão ficar também na casca esférica, tá? Aí você poderia perguntar, ora, mas os prótons não se locomovem. Sim, mas os elétrons se locomovem. Como eu estou com excesso de prótons, estou com falta de elétrons, então os elétrons vão fugir e vão fugir aqui para o centro, porque está com pouco elétron, tá? Então as cargas elas vão se acumular na parte mais exterior do condutor. O condutor sendo esférico, ou mesmo sendo um fio, tá? Um fio, qualquer fio, a condução dos elétrons é feita pela parte mais externa do fio, tá? Esse barulho é elástico, né, gente? Então, imagina. Eu não estou escutando direito. Eu não sei nem como é que eu vou escutar vocês. Eu vou dar um exemplo agora, só de se você tiver um bastão isolante, tá? O bastão isolante, ele pode ficar eletrizado só numa parte dele. Porque, como ele não é condutor, o bastão de borracha, por exemplo, ele pode ser eletrizado, mas ele fica acumulado aqui na casca esférica dele, certo? Bem, gente, agora eu vou passar essa figura lá para o grupo, vou querer que vocês façam a seguinte experiência. Se pegue o papel que você está, eu pedi para arrancar, aí naquela parte que você arrancou, tem aqueles pedacinhos de papel. Eu quero que o papel seja bem pequenininho mesmo. Eu quero que você corte o papel, bote em cima da mesa. Você tira aquela parte que fica normalmente na espiral do caderno e tire em pedacinhos bem pequenos. Diga, Clarissa. O professor, para fazer isso agora? Eu pedi para o pessoal pegar. Você pegou, não? Então, quem não pegou, vai pegando aí. A gente faz essa experiência mais para frente. Eu quero uma folha de caderno, tá? Eu gostaria que vocês pegassem uma folha de caderno. Desculpa o horário, professor, minha neta estava funcionando direito, tá? Beleza. O professor estava arrumando a cara, por isso entrei agora. Beleza, sem problema. Eu quero que vocês peguem um caderno, tá? E uma folha de caderno, na realidade, e quero que você pegue uma caneta Bic, tá? Com tampa,
e que não esteja muito mordida, tá certo? Então vamos ver os métodos de eletrizar, ou seja, os métodos da gente desequilibrar as cargas elétricas. O corpo, naturalmente, ele está neutro, né? Mas a gente pode desequilibrar. Uma das primeiras formas de a gente desequilibrar essas cargas elétricas é esfregar um corpo no outro. Tá? Então, desde Tales de Mileto, desde 600 anos antes de Cristo, ele já via que a âmbar, que é uma resina fóssil, aquela que faz pente de cabelo, ela atritada, tá, com qualquer outra coisa, ou pelo de gato, normalmente, isso está escrito em livros, tá? Isso não é história, não. As mulheres, quando estavam muito chateadas em festa, porque o âmbar servia como joia também, tá? Porque ela é uma resina fóssil, ela é muito bonitinha e tal. Então, ela usava como joia quando elas estavam com tédio na festa, né? Porque devia ser muito tediosa as festas antigamente mesmo. Aí elas esfregavam no vestido, em gato, o que seja, e, e aproximava de sapos. Sapo. Sapo. O sapo, ele é muito suscetível à corrente elétrica. Tanto é que o sapo, depois de morto, se você aplicar uma corrente elétrica, você faz com que ele se mexa, tá? Então, ele é muito suscetível. Então, o sapo, na hora que você encosta uma coisa eletrizada no sapo, ele recebe uma descarga elétrica e ele fica louco, porque as pernas dele se mexem sem ele querer. Então, o primeiro tipo de eletrização que a gente vai ver vai ser a eletrização por atrito, em que você vai pegar uma flanela, tá? Vou pegar aqui uma flanela e vou pegar aqui um bastão, tá? De material diferente da flanela e simplesmente você vai atritar, você vai esfregar. Dependendo do material do bastão, dependendo do material da flanela, depois de você esfregar, os elétrons, naturalmente, um dos dois tem a capacidade de roubar o elétron do outro. E um dos dois tem a capacidade de ceder. Acontece isso na natureza. Então, depois que você esfrega, um vai ficar carregado com um tipo de carga. Vou botar que o bastão ficou carregado positivamente. Tá? O bastão ficou carregado positivamente. E a mesma quantidade de cargas vai ficar faltando no que você esfregou. Então, se aqui ficou faltando elétrons, aqui ficou cheio de elétrons. Ou seja, se aqui ficou faltando 8 elétrons, aqui ficou com excesso de 8 elétrons. Então, essa lã tem a capacidade de roubar elétrons, enquanto que esse pedaço, vamos botar de vidro, tem a capacidade de ceder elétrons. Tá? E quem deu esse nome, antigamente chamava carga vítrea e carga resinosa, porque quando você atritava o vidro com a carga resinosa, essa carga aqui era chamada de vítrea e essa carga era chamada de resinosa. E poderia ser chamada de branco ou preto, poderia ser chamada de carga e anticarga. Isso é só um nome, tá? Benjamin Franklin é que deu de mais e menos. A gente vai ver posteriormente no curso que ele deu azar, tá? A gente vai ver que ele deu azar porque se você tiver uma bateria e tem um polo positivo e um polo negativo, no curso da gente, a gente vai fazer que a corrente elétrica vai passar do positivo para o negativo. Ora, mas não são os elétrons que são móveis, né? Então, foi um azar dele, tinha 50%, mas a gente simplesmente vai ter que conviver com isso quando a gente chegar mais para frente. Tá? Então, deixa eu ver qual foi a última foto que eu deixei lá no grupo. Aqui, a eletrização. Então, deixa eu colocar essa parte aqui. Que aí vocês depois vão organizando o caderno de vocês. Então, veja o seguinte.
A palavra tribo, o prefixo tribo significa esfregar, tá? Então, a gente está vendo aqui uma série triboelétrica. Série triboelétrica significa o seguinte, é uma série de esfregaço elétrico, de esfregaço de substâncias, né? E como elas ficam eletrizadas ou não. Então, por isso, você verifica se quem esfregar com quem é que fica positivo e quem é que fica negativo. Isso daqui não existe uma teoria, tá? Isso aqui é na prática, tá certo? Então, aqui você tem aqui o sinal de mais e aqui você tem o sinal de menos. O que é que significa isso? Se eu esfregar o vidro com a celulose, o vidro com a celulose, tá? Vidro com a celulose. Aí o vidro vai ficar positivo e a celulose vai ficar negativa. Se eu esfregar o vidro com a seda, também o vidro vai ficar positivo e a seda vai ficar negativa. Já se eu esfregar a seda com celulose, a seda está acima, né? Então a seda vai ficar positiva e a celulose vai ficar negativa, tá? Então, essa série triboelétrica, quem está acima fica positivo, quem está abaixo fica negativo, quando você esfrega um com o outro. Vamos colocar outro exemplo. Se eu pegar o pele de gato e esfregar com ebonite, que é uma borracha, tá? Se eu pegar a pele de gato e esfregar com ebonite, então a pele de gato vai ficar positiva, porque está acima, e a ebonite vai ficar negativa. Já se eu esfregar o ebonite com enxofre, o ebonite vai ficar positivo e o enxofre vai ficar negativo. Eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui só fez parte da explicação de quem está assistindo agora, mas a aula, de qualquer forma, está sendo gravada mesmo com esse barulho. Eu não sei se está dando para entender. Ah, sim, chegou na hora. Gostaria de fazer uma enquete agora, gente. Quem não pegou ainda o material, gostaria que pegasse, tá? É uma folha de caderno, você arranca do caderno e uma caneta Bic com tampa, tá? Eu gostaria de fazer uma enquete, bota somente sim ou não, quem entendeu tudo até agora ou não entendeu até agora. Coloca apenas S ou N, tá? Mesmo com esse barulho, só para eu saber se eu quero continuar. Sim, sim. 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 Pronto. Sim, sim. Beleza, gente, beleza. Sim, sim. Então eu vou continuar, né, nesse ritmo, beleza? Então vamos continuar, tá? Qualquer coisa você fala, tá bom? Então essa série triboelétrica é só para isso, tá? É uma série empírica. O que é empírica? É aquilo que você consegue através do experimento, tá? Você faz e verifica e por isso você tem, tá? E tribo significa esfregaço, tá? Então, como a gente está dando agora, e a gente vai passar por outro tipo de eletrização, que é a eletrização por contato, eu gostaria que quem pegou o que eu pedi fizesse a seguinte experiência. Eu gostaria que você pegasse, fechasse a tampa da caneta, fechasse a caneta com a tampa, certo? E os pedacinhos de papel, você corta os pedacinhos de papel e deixa em cima da mesa perto de você. Os pedacinhos tem que ser bem pequenininho, o pedacinho de papel do caderno, da folha do caderno que você arrancou. E agora, eu gostaria de quem teve o trabalho de pegar o caderno e tal, e essas folhinhas de papel, você já tem as folhinhas de papel lá, você pega a caneta fechada, a Bic é melhor. Bic é de plástico, né? Então, o plástico é polietileno. E o papel, eu não sei quem é que vai ficar positivo ou negativo, mas a questão não é essa. Eu gostaria que você pegasse a caneta agora, com a tampa da caneta, que é a parte que está fechada, e esfregasse bastante no seu cabelo. Mas bastante mesmo. Esfregasse agora, começasse a esfregar agora,
esfregasse bastante, porque aqui em Caruaru é muito úmido. Então esse tipo de experiência é muito difícil. Vai esfregando, vai esfregando. Eu estou falando, você vai esfregando no cabelo, vai esfregando no cabelo. Como é muito úmido, essas experiências às vezes não servem. Então vai esfregando no cabelo, esfregando no cabelo, esfregando no cabelo, tá? Então a gente está fazendo a eletrização gratuita e vamos ver se vai ter Agora você aproxima, pega a tampa da caneta, pega a caneta, não toca na tampa, tá? Apenas aproxima a caneta do pedaço de papel. Apenas aproxima a caneta do pedaço de papel. Veja se ele atraiu. Eu gostaria de aqui fazer uma enquete para ver quem deu certo. Escreve se ele certo, deu certo a experiência. E realmente ela atraiu as folhinhas. Alguém fez a experiência? Deu certo, certo, deu certo, certo, beleza, deu certo. Legal. Então você viu. Agora, não interessa quem deu errado, não deu para fazer, deu certo. Beleza. Aqui, Maria Luísa, em Caruaru é muito úmido. Essas experiências são bem difíceis. Tá? No ano passado, acho que meu cabelo está com defeito. Exatamente. Tem cabelo que é muito... Por exemplo, você acabou de tomar banho, o cabelo está molhado. Então, tem vários fatores que influenciam. Tá? Agora, a gente não vai saber, por exemplo, por essa série triboelétrica que a gente tem, que a gente viu, não aparece cabelo, nem aparece polietileno, que é a caneta Bic, né? Então, como não aparece cabelo nem polietileno, você vai ter que procurar uma tabela que tenha cabelo e polietileno para saber quem foi positivo ou negativo. Mas não faz diferença quem ficou positivo e quem ficou negativo, tá? Bem, vamos agora para outro tipo de eletrização, que é a eletrização por contato. Você tem agora um cara que não está eletrizado. Eu vou desenhar, em vez de desenhar mais e menos, tá, gente? Eu vou só desenhar quando o cara não estiver eletrizado, para ficar mais fácil, tá? Quando o cara não estiver eletrizado, eu vou desenhar só o cara. Então, ele está neutro. Então, aqui você tem o corpo A neutro. Pronto, tá bom. Eu não coloquei cargas nenhuma, significa que ele está neutro. Pronto, beleza? Para simplificar os desenhos. E você vai aproximar um corpo B, tá? E esse corpo B está super eletrizado negativamente. Vamos botar negativamente. Ele está com excesso de cargas negativas. Tá? Veja que o corpo B é menor do que o corpo A. Tá? Isso interfere um pouco na distribuição das cargas. Quando você encosta o corpo B no corpo A, tá? Quando você encosta o corpo B no corpo A, você encostou, tá? O corpo B está com excesso de elétrons. O que vai acontecer é que esses elétrons vão se distribuir aqui, ó, por esses dois corpos, tá? Ou seja, os elétrons vão passar no corpo B. Uma parte, o corpo B vai continuar carregado negativamente, mas vai ficar menos carregado negativamente. Porque quando você juntou, os dois corpos viraram um só, né? Esse cara estava neutro e esse cara estava com excesso de elétrons. E as cargas vão para a extremidade. Então, elas ficam cercando os dois corpos. Tá? Obviamente, o corpo B, embora esteja ainda eletrizado, ele está com menos cargas do que tinha anteriormente, porque agora ele dividiu o excesso de cargas com o corpo A. E se você separar o corpo B do corpo A, então você vai ter os dois corpos eletrizados negativamente. O corpo B um pouco menos eletrizado do que ele estava anteriormente, e o corpo A, que estava neutro, vai ficar eletrizado. Tá? E isso vai depender do tamanho do corpo. Se os corpos forem exatamente iguais, se os corpos forem exatamente do mesmo tamanho, a carga depois do encontro, eu vou apagar isso aqui, tá?
Porque isso aqui é só se os corpos forem exatamente iguais. A carga depois, vou botar a carga depois de cada um, é a soma das cargas antes, dividido por 2, tá? Então, se você tem uma com excesso de 2, o outro com excesso de 8, então 2 mais 8, 10, 10 dividido por 2 vai dar 5 para cada um. Mas isso se os corpos forem exatamente iguais, tá? Então eu vou apagar aqui porque é só no caso dos corpos serem exatamente iguais. Você soma as duas cargas. Mesmo que seja negativo e positivo, você soma as duas cargas. Se o cara tiver excesso de cargas negativas exatamente igual à falta de carga negativa que o outro tem, e eles são exatamente iguais, aí eles vão se neutralizar. Tá? Mas é um caso particular, beleza? Então vamos para frente aqui. Se o corpo B fosse carregado positivamente, corpo B carregado positivamente, o que aconteceria? Ora, os elétrons, na hora que você encostar o corpo A, os elétrons vão passar do corpo A para o corpo B, né? Porque, embora o corpo A esteja neutro, o que vai acontecer? As cargas vão se distribuir uniformemente por toda a periferia. É como se fosse um corpo só agora, tá? E nesse caso aqui, os elétrons é que vão passar, porque são os elétrons que se movimentam, né? Então, embora o corpo A esteja neutro, ele vai distribuir a carga com o corpo B. E, no final das contas, o corpo A e o corpo B vão ficar carregados. O corpo B um pouco menos carregado do que ele tinha inicialmente. O corpo A, que estava neutro, vai ficar carregado positivamente, tá? Eu estou colocando na periferia. E aqui a gente tem a eletrização por contato. Aqui a gente está colocando esferas condutoras. Eu queria abrir um espaço para mostrar, porque você quando esfrega cortiça, ou esfrega caneta, né? Na maioria dos alunos deu certo o experimento, você consegue eletrizar um corpo que é isolante, né? Mas quando você encosta um corpo isolante, vamos supor, você encosta o corpo B, que é isolante, ele é isolante, tá? E num corpo A, que também é isolante, as cargas não vão se distribuir por todo o corpo dessa forma aqui. Vai haver um espaço aqui dentro em que vai haver transferência de um corpo para o outro, tá? Mesmo ele sendo isolante, você consegue eletrizar ele, ou por atrito, ou por contato na superfície que você encosta. Porque como ele não é condutor, a carga não vai se distribuir, porque não tem mobilidade. Mas nessa parte que ele encosta, a eletrização está tão grande que ele passa cargas de um para o outro, tá certo? Queria abrir esse parênteses só para mostrar o caso da carga. E se o tamanho de A for igual ao tamanho de B, tá? E os dois forem eita, e se A não tiver carregado e B tiver carregado com a carga Q, por exemplo, Q, depois que você encostar os dois e separar, eles vão ter, cada um, tanto a carga A quanto a carga B, vai ter a carga Q sobre 2, tá? Porque eles vão dividir a carga entre eles. Isso para corpos idênticos. Deixa eu colocar aqui. Isso daqui é isolantes. Isolantes. E aqui é esferas. Gente, desculpa a minha letra, mas é porque eu estou com um negócio que escreve muito mal. O que eu tinha, o cara roubou a minha canetinha. Eu estou para comprar um para escrever melhor, tá? Esferas idênticas, tá? Idênticas.
idênticas condutoras ou metálicas. Como está condutoras? Condutoras. Então, se elas forem idênticas, se essa não tiver carga nenhuma e essa tiver com carga Q, depois do encontro, elas vão ter cargas Q sobre 2, tá? Ou seja, você soma e divide por 2. Então, 0 mais 1 dá 1, dividir por 2 dá 1 meio. Então, fica meio para cada um, tá? Então, no final do encontro, o corpo A vai ficar com Q sobre 2 e o corpo B vai ficar com Q sobre 2, tá? Então, deixa eu tirar uma foto disso aqui e botar lá no grupo. Tem gente perguntando o link. Eu vou passar o link lá. Eu já mandei, professor, para ele. Ah, já mandou, obrigado. Obrigado. Bem, agora vamos fazer um exercício. Eu não sei se essa caneta está ainda muito grossa. Eu diminui para 2. Eu tenho 2 mesinhas. A minha mesinha melhor mesmo, que é bem grandona. Infelizmente, eu fui roubado. Eu morava num pensionato, né? Então, o camarada levou, rapaz. Aí eu consegui recuperar a mesa, mas ela só funciona com a caneta. Aí eu estou para comprar, né? Mas chega a custar R$2.000 a mesa, para escrever bem bonitinho, certo? Aí eu estou escrevendo com a mesa que não escreve tão bonitinho assim, tá? Então vamos ver aqui um exercício de aplicação, tá? E outra coisa, a gente vai terminar na hora que terminar. Eu botei aqui o que a gente ia dar, chegou até a lei de Coulomb, mas eu não sabia quanto tempo ia levar, então, e também não estou com pressa, portanto, e foi sugestão dos alunos que ficaram ontem, foi sugestão a gente fazer um exercício de aplicação. Aí a gente vê a teoria e fazer um exercício de aplicação, tá? Quem ficou até o final ontem, foram 11 alunos que ficaram até o final ontem, eu acho que cerca disso. A gente combinou, então eu estou fazendo isso aqui. Estou abrindo espaço para dizer também o seguinte, que esse daqui complementa o livro, tá? Eu vou continuar colocando o livro lá, mas eu vou colocar artigos lá e questões lá. Depois eu vou dizer como é que vai funcionar. Eu mudei um pouco a estrutura do curso devido ao pedido de vocês mesmos, tá? Mas o livro eu vou colocar para quem não tem. Mas eu vou colocar artigos que complementam o que eu estou colocando aqui, tá? Então, o exercício de aplicação diz o seguinte: considere que na série triboelétrica aparecem pela ordem vidro, lã e cobre. Então, ele está dizendo que aparece vidro, depois aparece lã, ele está dizendo, né? Então, e cobre. Normalmente, a gente vai do positivo, o que fica em cima, o que ele fala primeiro é o positivo. Normalmente é assim. Então, aqui na série triboelétrica, aqui é o positivo e aqui é o negativo, tá? Eu vou assumir que ele estava falando dessa forma. Se atritarmos o pedaço de lã com a barra de vidro, ambos inicialmente neutros, e outro pedaço de lã com a esfera de cobre, também neutros, quais os sinais das cargas elétricas obtidas no vidro e no cobre? Então vamos fazer essa parte primeiro, tá? Se atritar a lã com o vidro vai ficar positivo, tá? Porque na série o único motivo é porque na série triboelétrica ele está mais acima, mais à esquerda aqui. E a lã, nesse caso, vai ficar negativa. Vai ficar negativa. A lã com cobre, a lã vai ficar positiva e o pedaço de cobre, vou botar um pedaço de cobre, tá? A lã vai ficar positiva e o cobre vai ficar negativo, tá? E depois, se colocarmos o vidro em presença do cobre, haverá atração ou repulsão. Ora,
como a lã, como o vidro ficou carregado positivamente, o vidro ficou carregado positivamente, temos o vidro, e o cobre ficou carregado negativamente, tá? Obviamente vai haver o quê? Vai haver atração entre os dois, né? Concorda? Isso vai ter uma força de atração aqui. Isso entendendo que o cobre, aqui é cobre, tá? E aqui é vidro. Tá? Isso entendendo que nessa série de trigo elétrico, agora a gente pode dar uma série de, a gente pode dar uma olhada lá, se tem vidro, cobre e lã, né? Foi lã, né? Vamos ver na série de trigo elétrico. O vidro está lá em cima. O vidro está lá em cima, a lã está embaixo e o cobre está embaixo. Realmente, a gente colocou corretamente, tá? Porque, ó, o vidro. Cadê? O vidro está aqui em cima, tá? E o cobre está lá embaixo, tá? E a lã está aqui no meio. Então, para cima fica positivo. Então, na hora que você esfrega o vidro com a lã, o vidro fica positivo e a lã fica negativa. Na hora que você esfrega a lã com o cobre, a lã fica positiva e o cobre fica negativo. Então, como negativo atrai positivo, então está correto lá a nossa afirmação. E no final das contas, eles vão se atrair. Tá? Beleza? A gente vai terminar aqui a 5 minutos, tá, gente? E a parte que muita gente se atrapalhou foi para a parte de eletrização por indução. Então a gente vai fazer bem devagarinho aqui a eletrização por indução, tá? Primeiro vamos pegar um cara que esteja eletrizado. O cara já está eletrizado por algum motivo, ele está eletrizado. Ele vai notar que ele precisa de carga positiva, tá? Então ele está eletrizado com carga positiva. O que acontece? Se você aproximar esse cara de um cara neutro, esse cara está neutro, tá? Não desenhe nada porque ele está neutro, tá? Então, deixa eu botar o microfone mais para perto, porque acho que vocês não estão ouvindo nada. Se você aproximar, ele está inicialmente neutro. Mas o que é que acontece? Na hora que você vai aproximando um cara carregado positivamente, ele vai sendo influenciado. Indução, vem da mesma palavra, influência do espanhol. Indução, você induzir alguém, tá? É influenciar alguém, tá? Então, esse corpo está influenciando esse. Porque mesmo que ele esteja afastado, as cargas negativas, como ele é um condutor, as cargas negativas vão vir para cá. E, obviamente, vão deixar as cargas positivas separadas, ou seja, você vai criar o que a gente chama de um dipolo elétrico, tá? O corpo continua neutro. A soma das cargas positivas, aqui são 5, aqui são 6, bota mais um. A soma das cargas negativas são 6, aqui são 6. O corpo como um todo está neutro, mas ele está polarizado. Como os elétrons podem andar, porque ele é metálico, os elétrons correm para cá porque estão o quê? Sendo atraídos por esse corpo eletrizado positivamente. E logo, obviamente, os prótons estão sendo repelidos, mas os prótons não se movimentam num corpo sólido, né? Então, o que acontece? Se você pegar, como você tem o cara carregado positivamente aqui, e o cara carregado, o cara separou as cargas dessa forma aqui, o que você pode, para fazer a eletrização por indução, e com isso, gente, eu vou finalizar a água, porque eu não estou aguentando, tá? Talvez é porque eu estou falando perto do microfone, vocês não estão ouvindo muito esse barulho.
Mas esse barulho, para mim, eu estou enlouquecendo com esse barulho. É muito barulho mesmo, professor. Tá muito barulho mesmo, né? Tá horrível mesmo. Então vamos finalizar. Vamos Também, colocar aqui também. Tá muito barulho aí também, né? Pois é um desrespeito, porque eu pedi, gente, eu vou ter aula às 8 horas. Começa às 9. Ah, mas a gente está trabalhando. Eu digo, eu também estou, mas deixa para lá. A gente vai fazer essa parte, mas a gente pode repetir na próxima aula, tá? Principalmente para os alunos que estão aqui, que são 54 alunos, tá? 54 alunos, depois quem ficou para fazer chamada, passa a chamada para mim, porque eu quero pegar na orelha, já que eu revisei essa aula. A gente não vai entrar na lei de Coulomb por causa do barulho, porque senão daria tempo da gente entrar na lei de Coulomb, tá? Então eu vou fazer de maneira clássica a eletrização por indução em 4 etapas. Qual é a maneira clássica? Você não aproximou? Você não separou as cargas? Então, a primeira coisa é você aproximar o cara que está eletrizado. Você aproximou o cara que está eletrizado. A primeira coisa é essa. Então, com isso, você separou as cargas do induzido. Você tem o indutor, que é o A, e o induzido, que é o B. Tá? O influenciado é o B, o influenciador é o A. Agora, depois que você fez isso, você liga o corpo B à Terra. A Terra, ela dá tantos elétrons quanto você precisa, quando você tem um desequilíbrio, como ela chupa ou toma tantos elétrons quanto você tenha de excesso. Tá? A Terra dá uma neutralizada. Só que nesse caso aqui a gente engana a Terra. Por que a gente engana a Terra? Porque a gente diz, Terra, eu estou com falta de elétrons. E é mentira. Os elétrons estão desequilibrados. Os elétrons vieram para cá e a gente ligou para a Terra, mas a Terra vai enxergar que esse cara está faltando elétrons. Então, a Terra manda naturalmente os elétrons. Se ele tivesse com excesso de elétrons, a Terra chuparia. A Terra é o nosso referencial. Então, se você está com excesso, a Terra chupa os elétrons. Se você está com falta, a Terra manda os elétrons. Porque para a Terra é tão grande que não vai fazer diferença nenhuma para ela. Então, ela simplesmente manda a quantidade de elétrons que você precisa, se você estiver faltando, ou então chupa a quantidade de elétrons que você está com excesso. Só que agora você neutralizou essa parte aqui de cima, não é isso? Você neutralizou com essa parte aqui de cima. Então, como é que ficou? Você está com o corpo eletrizado positivamente aqui, que é o influenciador, que é o indutor, tá legal? Você está com o indutor aqui, tá? Esse cara está ligado à Terra ainda, mas esse lado ficou neutro e esse cara ficou carregado negativamente. Ele ainda está, mesmo você ligado com a Terra, você neutralizou esse lado de cá. Mas ele, como um todo, ele está carregado negativamente. O que você faz? Se você afastar o indutor agora, se você mandar o indutor embora agora, aí esse cara está com excesso de elétrons, aí o elétron vai escorrer para a Terra. Então, antes de você colocar o indutor para fora, você tem que cortar a ligação com a Terra. Porque aí esses elétrons não têm para onde fugir. Então você vai ter um corpo carregado positivamente. Aliás, não. Eu posso até afastar já. Eu vou afastar o corpo A, que é o indutor, tá? Eu já cortei a ligação com a Terra, não tem como o corpo B se livrar dos elétrons. Então o corpo B ficou carregado negativamente e, obviamente, as cargas vão para a parte periférica do condutor, tá? Gente, aqui eu posso repetir na próxima aula se vocês não entenderam bem, tá certo? E vou tirar, porque não está dando, realmente não está dando. Eu vou tirar a foto dessa última e vou postar lá no grupo. E gostaria de fazer uma enquete agora final
só para saber que mesmo com barulho, como é que foi aqui. Eu quero saber se o pessoal entendeu ou não. Aí, se você entendeu a aula como um todo, a gente vai continuar na próxima aula, vai entrar na lei de Coulomb. Tá? Aí só coloca sim ou não, S ou N, só para ter uma avaliação final antes de a gente fechar a live. Sim, sim. Beleza. Então valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Clarissa, você vai fazer a chamada para mim, né? Você manda para mim a lista de chamada? Professor, eu vou fazer a da minha sala. Eu tô mandando para as pessoas fazer da sala deles. E eu mando o print para eles conferirem para conferir as pessoas que estão na chamada, se participaram mesmo. Pronto, faça isso por gentileza. Pessoal, eu vou desligar agora a gravação. Vou interromper